Com a sexta temporada de Miraculous, acabou que tivemos muitas reformulações no que diz respeito à fórmula da série, sejam elas positivas ou negativas. Mas uma coisa inegável é que todas as acumatizações da Lily estão simplesmente fantásticas. Ela é uma vilã misteriosa com um toque de manipulação não só bem escrito, como convincente que usa bem do mental da vítima. É uma forma tão criativa de reinventar como acumatizações funcionam, que você até esquece que antes de termos uma vilã tão boa, a série passou anos com que é fácil um dos piores vilões das animações que eu tive o desprazer de ver. Numa vídeo de 1 hora, eu já tinha falado sobre como eu detesto o Rockmoth. Entretanto, por lá eu tinha que dar uma condensada no que eu pensava, porque eu tinha vários assuntos pra comentar durante as temporadas. Então eu tinha que me segurar em várias questões, diferente da Chrysalis, que eu acho que eu me aprofundei muito bem por lá. Então, já faz um tempo que eu queria fazer um vídeo falando realmente do porquê eu não gosto dele. E acho que todo mundo que pede a volta dele é totalmente maluco. Como comentado lá no vídeo, inicialmente o Rockmoth funcionava bem com o tom da série, sabe? Quando as coisas eram mais simples. Miraculous Ladybug tinha em sua maioria só o propósito de ser um desenho divertido, sem muita pretensão de uma lore. E ele fazia isso muito bem. Mesmo hoje, ainda tem vários episódios da primeira temporada que eu adoro, e como todo lance da comatização ainda era novidade, não existia o efeito de repetição pra atrapalhar, principalmente porque no primeiro episódio da série, que sim, é Tormenta, Origins é a season finale, não é porque ele conta a história de origem deles que ele é o primeiro episódio, a comatização tinha um efeito mais místico. Ela influenciava o ambiente, a luz piscava, não sabíamos de onde isso vinha, era uma energia muito interessante, que inclusive podia ter sido mantida assim por mais alguns episódios. Só que depois disso, foi só mais do mesmo. O Rockmoth falava umas groselhas, e como até esse momento o ato do Akuma tocar já significava que a dominação iria acontecer, eles nunca se importaram de escrever o mesmo realmente manipulando as suas vítimas, o que já era meio que um prelúdio de algo que podia se tornar repetitivo pela falta de novidade. Mas novamente, era um início, não era passável, ainda mais considerando que o fator mistério ajudava pacas no personagem. Mas é na segunda temporada que a coisa começa a ficar mais complicada. Pra ser justo, ele ainda não era um completo terror. O personagem demonstrava ter camadas, como um homem que genuinamente sente que tem alguma nobreza em seus objetivos. Em alguns momentos, ele demonstra se importar de verdade com o Adrien, coisa que é demonstrada em momentos como quando ele exige que Godzilla solte o Ladybug pra salvá-lo, mesmo que se o fizesse perder a possibilidade de conseguir o Miraculous dela. Na verdade, acho que é a segunda temporada que mais tenta criar essa ideia de que o Rockmoth não é tão mal assim. Só que sinceramente, ainda não se existia muita novidade. O que eu posso pontuar de positivo dele aqui, era que o Gabriel Agreste sempre passava uma energia muito interessante, mesmo depois da revelação. E na verdade, ainda mais com ela. Tinha um jogo de cintura muito legal para fazer com que ele fosse ameaçador. Desde a sua altura, seu controle, ele era interessante. Principalmente porque a série não brincava com as suas atitudes ou propositalmente tirava sua moral. O que vai acontecer com Hawk, como eu vou falar mais pra frente. Mesmo em seus momentos mais emocionais com o Adrien, é sempre nessa postura de superioridade. É bem eficiente e parece ser um senhor vilão. Mas o que diz respeito ao Rockmoth em si, nada muda. As acumatizações dele continuavam da mesma forma simples, sem mais nenhuma tentativa de fazer algo interessante. Sua ameaça já tinha ido pra zero a esse ponto, já que a produção perdeu o interesse de respeitá-lo como personagem e o reduz em diversos momentos a apenas um alívio cômico. E mesmo os acumatizados já tiravam a moral dele, mandando no mesmo, como no caso da Befana, o obrigando a pedir por favor. Eles não sentiam medo ou respeito dele. Existiam muitas cenas dele perdendo a paciência rápido, revelando um aspecto ainda mais infantil, e a inteligência dele parecia diminuir cada vez mais. Eu já tinha comentado sobre ele akumatizar um bebê no meu vídeo de 1 hora, mas eu tenho que reforçar isso, porque embora não fosse a ideia inicial dele, ele seguiu em frente. Ele até diz em tela que, pô, na real, deve ser uma boa ideia sim, bebês são bem emotivos. O tão ruim quanto quando ele resolveu akumatizar um robô, que ele não fazia ideia dos efeitos que poderiam causar, o que só se reforçou uma ideia quando Markov literalmente tomou as rédeas, decidindo que ele vai fazer o desejo e basicamente ameaçando de morte o Gabriel, hackeando as armas do covil dele. A falta de confiança até dos próprios capangas dele só piorava a tentativa de fazer, se possível, se levar a sério o Rockmoth. Mesmo que nas season finais eles ainda mantessem uma ideia de que o personagem ainda era funcional para ser ameaçador, o que é só mais um dos inúmeros problemas desses últimos episódios. Sem contar que num quesito geral, os acumatizados deles não são só pouco prático, como são sem graça. Pô, um urso maligno, grande ideia. Um outro bicho gigante, uma ideia que com certeza deu certo antes, e pior, feito de sorvete. Na sereia adormecida que, nem preciso dizer,
coisa horrível. E eu nem tô falando isso porque eu achava que na primeira temporada tinha só akumatizado bonito e bem feito. Tinha umas aberrações como a Reflecta, mas elas ainda eram toleráveis para o início. Você espera que com novas temporadas a coisa vai melhorando. Na terceira temporada, eles jogam de vez a areia para fechar o caixão. E eu nem vou listar crimes como Penetra, Chris Master ou Oblivion. E olha que eu gosto de episódios desse último, que só reforçam como o Gabriel ser estilista é uma das coisas mais ilógicas dessa série. Mas eu vou falar do finale, porque, caramba, o Rockmoth consegue a Caixa dos Miraculos e ele usa ela para um grande plano? Não, ele dá ela para uma adolescente rebelde que aceita num arco que sequer faz sentido com como ela estava sendo escrita até então, contudo dando obviamente errado. Essa temporada também é quando a gente tem a adição da Mayura, que deveria ser essa chave para dar um plus aos inimigos, já que agora, além dos akumatizados, a gente podia ter os Amoks, que criam Senticeres. Mas como essa é a pior temporada de Miraculous, onde é raro alguma coisa ser bem escrita, os Sentimonstros são sempre conceitos muito bobos ou pouco pensados. Tipo, a primeira coisa que nós tivemos relacionados a um Senticer foi essa mariposa roxa paia, que na época a gente achou o máximo, mas era porque a gente tava procurando água num deserto e qualquer sinal do Miraculous do pavão era luxo. E os que eram dados aos akumatizados, tanto nessa quanto na quarta temporada, costumavam ser o auge do sem graça. Um exemplo é a bonecona da feia da Reflecta. E quando a gente tem boas ideias como a falsa Ladybug, a série não tinha calibre para escrever ela de forma interessante. Seja porque o episódio é usado mais uma vez para diminuir o Cat Noir, ou pelo fato dessa ótima ideia praticamente não ser nem o foco do episódio. Toda essa ideia da Mayura criando essa cópia da Ladybug, que no final das contas é tão heróica quanto a original a ponto de ir contra os seus desejos, se rebelando e se tornando uma heroína que no final das contas ela tem que fazer deixar de existir, é tão legal, mas a série simplesmente finge que nunca aconteceu. Dessa forma, a akumatização, ou até mesmo os próprios Sentimonstros, se tornam muitas vezes mais empecilhos da história que você quer acompanhar do que algo realmente necessário. Por exemplo, é legal termos o passado do Mestre Fu, mas a fórmula nos obriga a ter uma parte mais sem graça dela, o Sentimonstro, surgindo para acontecer uma briga. É tão sem graça que ninguém lembra dele, e a discussão do episódio é toda voltada para a parte fora da batalha, com só alguns poucos episódios soltos bons que nunca são bons por causa do Rockmoth, o que já servia para a própria segunda temporada inclusive, já que episódios como Zobzou eram interessantes por demonstrar a evolução da Chloe, Star Train era legal por ter um herói novo, Sentibolha é bom por escrever um plano engenhoso e ser divertido, entende onde eu quero chegar? E sinceramente, a quarta temporada deixando o Miraculous do Pavão de forma definitiva com ele não salvou muito não, porque a maior diferença é que agora a mente burra dele tinha mais poder para usar sua falta de criatividade, porque só isso explica tantas tentativas falhas. E eu nem comentei daqueles momentos em que, cansados de dar akumatizados que são só ruins, a série resolvia só repetir eles. Eu perdi as contas de quantas vezes apareceu Lady Wi-Fi, Precisa Perfume e a bosta da Reflecta. Eu tô pegando muito pesado com a Reflecta, né? Foi mal, eu realmente não gosto dela, mas a Julei é muito legal. O que mais me chocava em cima disso tudo é que, além de matar a profissão dele com os uniformes tenebrosos dos akumatizados, ele próprio não se ajudava. Eu vou dizer isso sem meme, mas desde que Miraculous saiu e eu era literalmente criança, eu já achava ele muito feio. Essa máscara dele é uma das coisas mais esquisitas do universo, e embora depois ele tenha tido mais uniformes, alguns que são inclusive menos pior que os outros, nunca ele conseguiu um visual realmente ameaçador ou só bonito. O que sempre me chocou porque, novamente, o cara é um estilista e podia fazer a roupa basicamente como ele quiser, tanto que todos os outros usuários têm roupas muito mais bonitas que a dele, inclusive até o Butterfly, que é só ele de outra realidade. E aí, a gente chega na quinta temporada, o que é meio que um céu e inferno. De certa forma, o Rockmoth, ou Monarch, se torna um vilão mais interessante. Ele mostra tentar mais. A série explora esse lado mais sádico e obcecado do personagem, tanto na forma civil quanto na forma de vilão. Ele parece ter mais vontade de ir até o fim do que ele tinha antes, algo que já estava começando lá na season finale, onde mostra um genuíno plano bom dele, com akumatizados simples, mas muito efetivo, e com Sentimonstros também fortes e bem pensados. Tem uma sensação de urgência a mais pela doença e por ele estar mais à frente por conta de ter todos os Miraculous em mãos. Não é perfeito, tem
seus episódios de Akumatsu ruins, mas é decente e costuma funcionar bem. O problema é que é difícil você levar esse cara a sério quando lembra que ele é Akumatsu um bebê, por exemplo. Eles melhoraram algo muito em cima da hora. É bom ter uma temporada em que ele aparenta usar mais a cabeça e realmente demonstra ter vantagem em diversos momentos, mas é atrasado, o que por vezes torna tudo meio falso. E não ajuda que em certas partes eles ridicularizam esse personagem ainda mais, quando esse era pra ser o fim do arco dele, o que gera ainda mais momentos em que ainda tem aquela ideia de que o mais legal é quando você não tem a automatização obrigatória atrapalhando. E chegou num ponto que eu já não aguentava mais ver toda aquela sequência repetida pela 30ª vez por já saber como começava e terminava os episódios. E eu sei que alguém vai pros comentários dizer: mas Salem, você tá exigindo demais um desenho pra crianças. Mas vamos lá, Miraculous Ladybug sempre teve o propósito de ser uma série pra crianças um pouco mais velhas, não adolescentes ou adultos, mas pra um público que já entende o que ele vê. Não é à toa que ela se vendia muito inicialmente com a sua ação, que era bem pensada, e por vezes ela também deixava mistérios de forma mais sutil, sem falar na sua cara, e tem desde sempre, mesmo que não sendo o foco, uma lore de fundo. Esse tipo de animação já entregou vilões muito melhores: o Belo de Dollhouse, a Sombria de She-Ra, o Bill Cipher de Gravity Falls, o Lich de Hora de Aventura. Isso é só alguns exemplos rápidos, e não os que eu diria serem os melhores. Eu não pegaria tanto no pé do Hawk se ele fosse um vilão menor, algo de umas 3 temporadas no máximo, e que tem essa proposta de ser mais bobo, mas não é o caso, porque como eu falei, muitas vezes eles querem que você o leve a sério, e nisso, ele acaba que nunca funciona por ser muito burro.